Um dos temas mais debatidos do futebol atual é a polêmica envolvendo a Copa União de 1987 e quem foi realmente o campeão brasileiro de 87, Sport Recife ou Flamengo. Se quiser entender essa história, acompanhe o vídeo até o final, porque hoje entenderemos por que tantas polêmicas envolvendo esse campeonato brasileiro. A história começou quando assumem a presidência da CBF Otávio Pinto de Guimarães e Nabia Bichedin, dupla esta que será responsável pela polêmica toda. Antes de tudo, para entender 1986 e 87, é importante que se saiba que desde meados dos anos 70 já se falava em uma ruptura entre os maiores clubes paulistas e cariocas e a CBB, no que mais tarde viria a ser o Clube dos 13. Essa insatisfação se deu pois esses clubes viam a Taça Brasil como um torneio que não atraía público e nem dinheiro o suficiente, assim esses clubes decidiram ampliar o torneio Rio-São Paulo, colocando outras equipes fortes para jogar, e aí sim fazer um campeonato brasileiro verdadeiramente forte e lucrativo, sendo chamado de Roberto Gomes Pedrosa, que já era o nome do Rio-São Paulo, só que já que o torneio havia sido ampliado, ficou popularmente conhecido como Robertão. Vendo todo esse movimento e se sentindo ameaçada, em 1968 a CBB decide tomar as rédeas do torneio e mudar o nome do torneio para Taça de Prata, e em 1971 a CBB faz algumas mudanças e cria o Campeonato Nacional de Clubes, que posteriormente viria a ser o Brasileirão. Agora voltando para 1986, ano em que seria organizado um campeonato brasileiro com 80 clubes no total, com 44 deles saindo da Taça Ouro e 36 equipes saindo da Taça de Prata, com 4 destas equipes da Taça de Prata saindo para jogar com os clubes da Taça Ouro. Destas 44 equipes, 24 destas iriam para a segunda fase, e mais 4 delas passariam por índice técnico, ou seja, independentemente dos grupos, os clubes que fizessem as melhores campanhas fora os que passassem com campanhas normais iriam para a segunda fase, mais os 4 clubes que saíram da Taça de Prata, ou seja, 32 clubes na segunda fase. Esses 32 clubes seriam divididos em 4 grupos com 8 clubes cada, e os 2 últimos colocados de cada grupo seriam rebaixados para a segunda divisão de 1987 juntamente com os clubes que caíssem na segunda fase do torneio, e os 24 clubes que sobrassem jogariam a primeira divisão de 1987, devido ao fato de ser a primeira vez que um campeonato brasileiro havia sido organizado com rebaixamentos e promoções, porém não foi bem isso o que aconteceu no campeonato. Logo de cara a segunda fase deveria contar com 32 clubes, porém ela foi jogada com 36, devido aos insatisfeitos. Isso começou quando o Vasco não passou de fase, porém ele acabou reclamando na justiça e conseguindo passar de fase. Isso aconteceu porque em um jogo entre Joinville e Sergipe, um jogador do Sergipe acabou caindo no antidoping, e segundo o regulamento da época, o clube do jogador que caiu no antidoping perdia os pontos da partida, e esses pontos eram dados ao oponente, que na ocasião era o Joinville, e com esses pontos o Joinville acabou passando o Vasco e se classificando para a próxima fase juntamente com os clubes que fizeram as melhores campanhas. Vendo isso, o Vasco acionou a justiça, alegando falta de privacidade com a divulgação do exame do jogador do Sergipe, e o Vasco acabou ganhando a causa e sendo incluído na fase seguinte, e os pontos da partida anterior haviam sido devolvidos ao Sergipe, pois só um médico deles foi punido, sendo inclusive banido do futebol, e com esses pontos recuperados tudo acabou voltando a como estava antes no grupo. Obviamente vendo isso o Joinville não ficou nada contente e acabou recorrendo no CND, Conselho Nacional de Desportos, que deu ganho de causa ao Joinville e obrigou a CBF a colocá-lo na próxima fase do torneio, só que sem a necessidade de retirar o Vasco da segunda fase. Com tudo isso acontecendo, a CBF, para parear os grupos do torneio, decide adicionar 3 novos clubes com critérios que ninguém entende direito. Estes clubes foram o Santa Cruz, o Náutico e o Sobradinho do Distrito Federal, e com essas adições o campeonato acabou sendo realizado com 36 equipes.
Com todas essas mudanças, obviamente o que estava planejado para 1987 acabou sendo inviabilizado, pois agora os grupos teriam 9 participantes ao invés de 8, e se os 2 últimos fossem rebaixados, agora 7 clubes sobrariam por grupo ao invés de 6, assim o campeonato que antes teria 24 clubes agora teria 28, porém o campeonato ainda conseguiu ficar mais bagunçado. O primeiro a querer entrar na primeira divisão de 87 foi o Botafogo, que até tinha chegado a aceitar o seu rebaixamento um pouco antes. Porém, quando as equipes que participariam da primeira divisão já estavam definidas, ele utilizou o argumento de que na primeira fase, alguns clubes que haviam ficado atrás dele acabaram passando devido à polêmica envolvendo o Vasco, e esses clubes acabaram se classificando na segunda fase e deixando o Botafogo fora da primeira divisão de 87. Os argumentos do Botafogo foram aceitos e então ele foi incluído na primeira divisão. Na mesma época que o Botafogo reclamou, o Coritiba decidiu que também ia reclamar na justiça para ser incluído na primeira divisão, e eles conseguiram entrar. Depois de ver que 2 clubes haviam conseguido entrar na primeira divisão, o Sport Recife e o Vitória alegaram direito adquirido para também jogar em primeira divisão, e eles também conseguiram entrar. Assim a primeira divisão seria realizada com 32 equipes, só que o limite que o CND estabeleceu para o campeonato foi de 28 equipes no máximo, ou seja, o campeonato não poderia ser realizado assim. No fim das contas, Otávio Pinto de Guimarães decide desistir de organizar o campeonato, pois a CBF não tinha dinheiro para realizá-lo. Segundo suas próprias palavras, sintam-se à vontade para realizar o Campeonato Brasileiro aqueles que se sentirem amparados financeiramente. E semanas depois Otávio sairia da presidência da CBF, devido a uma licença médica, e assume a presidência da CBF na Bia Bichedi. Com toda essa confusão acontecendo, os maiores clubes do Brasil, liderados por Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, e por Márcio Braga, presidente do Flamengo, decidem criar a Liga Independente, uma ideia que já corria há um tempo entre esses clubes, e para fazer isso Aidar e Márcio Braga formaram um grupo com os 12 maiores clubes do Brasil, levando em consideração uma pesquisa que mostrava que esses 12 representavam cerca de 90% de toda a torcida do país. Só que rapidamente o grupo que tinha 12 acabou ganhando 13. Foi assim que começaram as polêmicas, pois de um lado havia Nabia Bichedin e várias equipes e federações insatisfeitas com o Clube dos 13, e do outro haviam os 13 clubes que jogariam a Copa União em 1987. Depois de muitas negociações entre as duas partes, foi decidida a criação dos módulos verde, amarelo, azul e branco, estando previsto um cruzamento entre os campeões dos módulos verde e amarelo para a decisão do Campeonato Brasileiro de 1987, só que esse cruzamento seria o principal motivo das brigas entre as partes, pois desde o início o Clube dos 13 não concordava com o cruzamento, e na pior das hipóteses o cruzamento seria realizado apenas para decidir o representante brasileiro na Libertadores, só que a CBF já havia deixado bem claro que quem não concordasse iria ser desvinculado e que o Clube dos 13 sofreria sanções. Porém, o cruzamento nunca foi uma ideia aprovada por todos, mesmo tendo a assinatura de Eurico Miranda como representante do Clube dos 13 no regulamento da CBF, que dizia exatamente isso. O campeão e o vice-campeão das taças João Avelange e Roberto Gomes Pedrosa, equivalentes aos módulos verde e amarelo, disputarão em quadrangular o título de campeão e vice-campeão brasileiro de 1987, ficando de posse da Copa Brasil 87, e classificando-se para representar a CBF na Taça Libertadores da América de 1988. A reunião para a discussão do regulamento ocorreu dia 8 de setembro de 1987, e no dia 9 o Clube dos 13 ainda era contra o cruzamento, porém quando o regulamento foi lançado, estava escrito que a reunião havia ocorrido no dia 28 de agosto de 1987, e assim começaram todas as estranhezas, pois muitas pessoas acreditam que o documento foi elaborado dia 28 de agosto e que na reunião o documento só havia sido discutido e assinado pelas partes.
Enfim, o campeonato foi ficando próximo de acontecer e os clubes ainda não tinham acesso ao regulamento da CBF. Enquanto isso, os clubes da Copa União já tinham feito o seu próprio regulamento e haviam fechado uma parceria com a Rede Globo para a transmissão dos jogos, coisa que até então não acontecia, pois os dirigentes tinham medo disso tirar público dos estádios. Eles fecharam também com a editora Abril para a produção e publicação do álbum de figurinhas da Copa União de 1987 e haviam fechado também com a Coca-Cola, além de ter sido a primeira vez que os jogadores tiveram seus direitos de imagem reconhecidos e os clubes tiveram suas marcas registradas. O campeonato foi acontecendo e na final do módulo amarelo entre Sport Recife e Guarani a CBF utilizou o que estava escrito no regulamento da Copa União, que no caso era a decisão por pênaltis, e nessa decisão houveram 24 cobranças e a disputa acabou empatada em 11-11 e os dois clubes decidiram dividir o título, só que não existe empate em pênaltis. Então 40 dias depois da decisão e depois de muita negociação foi decidido que o campeão do módulo amarelo seria o Sport Recife, com o argumento de que o Sport tinha feito uma campanha melhor que o Guarani no torneio, e o Guarani cedeu esse título para o Sport. Enquanto isso, no módulo verde o campeão foi o Flamengo, que faturou esse título em cima do Internacional, e como já foi dito anteriormente, o Clube dos 13 era contra o cruzamento, e na pior das hipóteses ele seria realizado apenas para decidir quem seria o representante brasileiro na Libertadores. Para eles o campeão brasileiro deveria sair da Copa União, pois era um torneio com nome mais forte com equipes mais fortes. Além desse reconhecimento, acabaram aumentando a força e influência do Clube dos 13. Fato é que não existem registros de dirigentes do Clube dos 13 aceitando o cruzamento. A única coisa que se há registro é a assinatura de Eurico Miranda no regulamento da CBF. Só que essa assinatura do Eurico acabou fazendo com que o Sport vencesse todas as instâncias jurídicas onde o campeonato de 87 foi discutido, pois a assinatura dele supostamente indicava que todos os clubes do Clube dos 13 concordavam com o cruzamento, coisa que não era verdade. Só que muita gente defendia e defende até hoje que no dia 11 de setembro, dia em que iniciou-se a Copa União, caiu a liminar que tornavam nulas as resoluções do CND, e como o regulamento estava datado de 28 de agosto, as resoluções do CND não estavam valendo. Portanto, a partir dali, para se modificar o documento teria que acontecer um conselho arbitral com unanimidade. Só que isso era mais que impossível de acontecer. Então, no entendimento de muitas pessoas, o conselho arbitral deveria ser convocado para aceitar o regulamento, pois nenhum clube aprovou nenhum regulamento, eles somente viram o documento assinado. Então, em janeiro de 1988, é convocado um conselho arbitral onde o resultado foi de 22 votos contra o cruzamento e 7 votos a favor, sendo que o Náutico acabou não mandando representantes. Assim ele foi representado por Luciano Bivar, vice-presidente do Sport Recife. Esses clubes que eram contra o cruzamento defendiam que o Flamengo fosse considerado campeão de 87 e que o campeonato acabasse ali, mas o Flamengo nas disputas judiciais acabou não levando isso e outras coisas que poderiam dar o título legitimamente para eles em conta. Só que o Sport encarou a disputa com outros olhos, pois eles foram até o fim para que o título fosse deles. Enfim, no fim das contas o cruzamento aconteceu do mesmo jeito, e o Flamengo e o Internacional obviamente não entraram em campo, e o Sport Recife e o Guarani disputaram entre si o título da Copa Brasil 87, e o Sport acabou vencendo um jogo e empatando outro, assim sendo grande campeão da Copa Brasil 87. No fim das contas houve uma briga para saber quem iria representar o Brasil na Libertadores de 88, essa briga durou tanto que até a FIFA teve que se intrometer para decidir quem ia para a Libertadores, e a CBF acabou decidindo que o Sport era o campeão e iria para a Libertadores com o Guarani, só que o Flamengo recorreu na Justiça Desportiva com o apoio do CND e ele conseguiu derrubar a liminar, que forçava a CBF a reconhecer o Sport como o campeão, só que o Sport recorreu na Justiça Federal de Pernambuco, colocando como réus o Flamengo, o Internacional, o CND, a CBF e a União. Então o Sport fez as seguintes exigências.
Primeiro, eles queriam que a justiça declarasse válido o regulamento de 1987. Segundo, que diante da validade do regulamento, ele só poderia ser alterado em um conselho arbitral com unanimidade. Em terceiro lugar, sem a unanimidade, a CBF deveria se abster de reconhecer a votação do conselho arbitral. E a quarta e última exigência era que a CBF reconhecesse o Sport Recife como o legítimo campeão brasileiro de 1987. O Sport é atendido em todas as exigências, e então o assunto morre por um bom tempo. Só que esse assunto volta com tudo em 2010, pois nesse ano ocorre a unificação dos títulos brasileiros. Então o Flamengo tenta reconhecer a Copa União como um campeonato brasileiro. Portanto, 87 teria 2 campeões e 2 vice-campeões se a proposta fosse aceita, o que até chegou a acontecer no início. Mas o Sport acaba acionando uma ação de cumprimento de sentença contra a CBF, e eles venceram a causa. Assim, Ricardo Teixeira acabou retirando a decisão dele e o Sport volta a ser reconhecido como o único campeão brasileiro de 1987. Enfim, para encerrar essa história de vez, as duas partes têm que entender e aceitar que 87 judicialmente e oficialmente é do Sport Recife. Só que é impossível discordar do fato de que o torneio disputado e conquistado pelo Flamengo era bem mais forte do que o disputado pelo Sport. Além do fato de que desde sempre a Copa União foi consumida por todos como uma primeira divisão. Portanto, na minha opinião, o campeão deveria ser o Flamengo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se gostar do conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.